Essas são as duas coisas que estão ficando completamente sem uso no mundo de hoje. Esse é o principal motivo para a depressão. Se você tem que fazer apenas trabalhos físicos, você come de um jeito, coisas mentais de outro jeito. Portanto, comer o tipo certo de comida se torna muito necessário. Isso significa que você está com problemas de saúde ou está caminhando para lá rapidamente, ambos físico e psicológico. Se isso é alcançado, você tem seres humanos relativamente completos, que vivem suas vidas plenamente. A palavra saúde vem da palavra raiz integral, que significa, se sentir saudável significa estar completo, uma sensação de integridade dentro de nós mesmos. Para que isso aconteça, nosso corpo deve estar vibrante, nossas energias físicas devem estar vibrantes, nossa mente deve estar alegre, a emoção deve estar exuberante. Só então você sente uma sensação de integridade. Essencialmente, dentro do ser humano, existe uma certa cota de energia para a ação, uma certa cota de energia para o intelecto, uma certa cota de energia para a emoção. Dessa forma, existem várias cotas. Isso difere de pessoa para pessoa, mas geralmente, a quantidade de energia atribuída particularmente para a ação física e a dimensão emocional, essas são duas coisas que estão ficando completamente inutilizadas no mundo de hoje. Esse é o principal motivo para a depressão, acredite em mim. Qualquer que seja o número de crianças que eles trazem para mim com todos os tipos de doenças mentais, eu apenas digo a elas. A primeira coisa é algum esporte que elas gostem, natação, tênis, alguma coisa e música. Essas duas coisas, se você traz para a vida delas, dentro de 3 meses, a maioria das crianças, de 80 a 85% das crianças vão se recuperar de uma forma maravilhosa. Porque sem encontrar expressão para sua dimensão emocional e sem encontrar esforço suficiente para o corpo físico, elas estão destinadas a se tornarem depressivas. Hoje isso tem sido assim. Nascer do sol significa que elas assistem na tela do telefone. Pôr do sol significa que elas assistem na tela do telefone. Sim. Então, perder a conexão com tudo que apoia e administra nossa vida será um sério desafio no futuro. Mas isso é uma coisa que você pode fazer se tiver filhos. Férias significa não os leve a Mumbai, Bangalore, Dubai ou algum outro lugar. Simplesmente pegue eles, ande com eles pela floresta. Ou leve eles em um pequeno barco por lá. Ou o que for. Alguma exposição à natureza é necessária. Você verá como as crianças ficarão animadas e como ficarão envolvidas. Você precisa entender isso. Seu corpo, sua saúde fisiológica e psicológica pode ser muito facilmente gerenciada se você estiver em contato com os elementos da natureza, como a água, o solo, a luz e coisas assim. Quanto mais exposto você estiver, mais equilibrado você estará, tanto fisiológica quanto psicologicamente, o que deve acontecer com todo ser humano. Nesse país, nós fazemos assim com a comida. Se você tem que fazer apenas trabalhos físicos, você come de uma maneira, coisas mentais de outra maneira. Mas hoje nenhum de nós está nessa condição. Temos que estar fisicamente afiados e mentalmente afiados, não é? Essa exclusividade de apenas trabalho físico e trabalho mental se foi. Todos nós precisamos estar bem fisicamente e bem mentalmente. Portanto, comer o tipo certo de comida se torna muito necessário. Particularmente, uma das coisas que é muito positiva é a abóbora d'água. Se você consumir um copo de suco de abóbora d'água todos os dias, você verá claramente que a sagacidade do seu intelecto vai se aprimorar. Você ficará mentalmente muito mais afiado do que do jeito que está agora. Especialmente as crianças devem beber suco de abóbora d'água, consumo diário de abóbora d'água, e você verá claramente que sua mente parece ficar mais clara e mais afiada. Isso será perceptível dentro de algumas semanas após o consumo da abóbora d'água. Se você bebe café, ele lhe dá energia com agitação. Você bebe um copo de suco de abóbora d'água, ele lhe dá uma enorme quantidade de energia, ao mesmo tempo te mantém muito calmo. O consumo diário de mel pode fazer coisas maravilhosas para você, especialmente se você tem filhos em casa. Faça da cultura do mel parte de sua vida. Estabilidade psicológica, bem-estar físico, vitalidade, todas essas coisas podem ser muito aperfeiçoadas simplesmente consumindo mel diariamente.
Você sabe que qualquer processo de limpeza que acontece no corpo, seja esvaziar seus intestinos ou sua bexiga, ou expirar ou suar, todas essas são maneiras diferentes pelas quais o corpo está tentando se limpar. Em todas essas coisas, corpos diferentes têm níveis diferentes de eficiência. Se você está com boa saúde, se você está com a saúde muito boa e se está comendo o tipo certo de comida, quando você esvaziar seus intestinos, nada, nenhuma partícula deve permanecer em seu cólon, tudo deve ter saído. No yoga, isso é muito importante, que seu cólon esteja limpo. Caso contrário, ele entra na sua cabeça. Sério, seu cólon não estar limpo e distúrbios psicológicos estão diretamente conectados. Na compreensão iógica da vida, depois de acordar, em 20 minutos, naturalmente, se os intestinos não se esvaziarem completamente, isso significa que você está mal de saúde ou está caminhando para isso rapidamente, tanto física como psicologicamente. Pode ser qualquer um dos dois, dependendo do que for mais fraco em você, aquilo vai se quebrar primeiro. A primeira coisa, se você for a um médico ayurvédico, seja qual for o seu problema, a primeira coisa será te purgar, porque manter o cólon limpo é muito importante. Existem apenas 4 coisas com você agora que você pode fazer uso: seu corpo, sua mente, sua emoção e sua energia. Se você administrar bem essas 4 coisas, elas produzirão um certo nível de vida para você. Se você tem um corpo saudável, você vive de um jeito. Se você tem uma mente muito estável e precisa, você vive de outro jeito. Se você tem emoções estáveis e exuberantes, você vive de outro jeito. Se você tem uma sensação de energia muito efervescente, que também é equilibrada ao mesmo tempo, você vive de outro jeito. Agora, para a maioria dos seres humanos que estão em vários níveis de atividade em suas vidas, eles precisam de todas essas 4 coisas para estarem razoavelmente em boa forma. Portanto, a engenharia interior está tentando atender a isso, em como trazer o ser humano a uma saúde física, paz e alegria mental, estabilidade emocional, exuberância e energia altamente efervescente e equilíbrio dentro de si mesmos. Se isso for alcançado, você terá seres humanos razoavelmente completos que vivem suas vidas plenamente, 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 plenamente. Shiva é um Deus que não deve ser nomeado, porque nomeá-lo é limitá-lo e reduzi-lo. Ao mesmo tempo, a soma de seus muitos e muitos nomes também traz à tona um mistério indescritível de quem Ele é, ou mistérios indescritíveis do que é essa criação, de suas várias formas. Kala, ou Mahakala, é uma forma importante e ao mesmo tempo feroz. Enquanto Mahakala, ele é o Senhor do Tempo, enquanto Kala Bhairava, ele é o destruidor do tempo. Kala significa tempo. O tempo, como você o experiencia, é apenas um movimento cíclico da existência física. A Terra gira, é um dia. A Lua gira em torno da Terra, isso é um mês. A Terra gira em torno do Sol, isso é um ano. Tudo o que você conhece como tempo, incluindo o seu relógio, é tudo sobre ciclos. Tudo que é físico é de natureza cíclica. Do atômico ao cósmico, tudo que é físico é naturalmente de natureza cíclica. E, devido à sua existência física, devido ao seu envolvimento com a natureza física de quem você é, você tem uma noção do tempo
Enquanto você senta aqui, porque você tem um corpo, ele está mantendo o tempo. Se você se tornar livre do movimento cíclico da vida, então dizemos que você está em mukti, ou em libertação absoluta. Então, aqueles que aspiram por mukti, aqueles que buscam libertação absoluta, para eles, essa dimensão a qual nos referimos como Mahakala se torna de suma importância. Uma vez aconteceu, o grande sábio Shukracharya, que era o guru de todos os demônios, praticou por muito tempo austeridades em louvor a Shiva. E Shiva teve que aparecer. Quando ele apareceu, Shukracharya pediu por imortalidade. Então Shiva disse, isso não é possível. Tudo que nasce tem que morrer. Peça outra coisa. Então Shukracharya disse, me dê o poder do rejuvenescimento, que qualquer tipo de ferida, qualquer tipo de doença eu possa rejuvenescer, dê-me esse poder. Shiva, sendo o curador supremo, o mestre de todas as ervas e medicamentos, deu a Shukracharya o mantra Sanjivini, o mantra para rejuvenescer as pessoas de qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de ferida ou lesão. Uma vez que Shukracharya tinha esse mantra Sanjivini, os demônios se tornaram excessivamente ousados e travaram batalha após batalha. Todos os demônios que caíam na batalha com qualquer tipo de ferida grave, Shukracharya apenas os revivia com o mantra Sanjivini. Então, finalmente, o exército dos demônios pôde continuar lutando sem perder um único homem. Os deuses ficaram muito alarmados e acharam que essa era uma batalha muito injusta, porque não importa quanto lutamos, eles não morrem, mas nós morremos. Então eles foram até Brahma. Brahma interveio com Shiva e disse, você deu a esse Shukracharya esse tipo de poder, você deve matá-lo. Caso contrário, haverá um desequilíbrio completo no mundo. Os demônios têm uma vantagem injusta sobre os deuses. Então Shiva disse, não há necessidade de matá-lo, eu o conterei. Então, a batalha entre os devas e os demônios estava acontecendo. Shukracharya continuava entoando o mantra e reavivando todos os demônios de suas lesões e feridas. Então, do outro lado do horizonte, uma criatura terrível, uma ogra, cujo nome era Kritika, veio em uma forma horrenda. Ela era uma das ganas de Shiva. Ela veio e sugou Shukracharya para o seu ventre. E lá ele permaneceu, como um feto. E ele foi contido, e o equilíbrio foi estabelecido entre deuses e demônios. E foram travadas batalhas mais justas e honestas. Então Brahma ficou tão satisfeito, e ele pensou, é apenas Mahakala quem pode fazer isso, que, sem matar a pessoa, ele pode conter completamente sua vida. Shukracharya permaneceu no ventre de Kritika, e o mantra Sanjivini tornou-se impotente. Ou, em outras palavras, Mahakala congelou o tempo para Shukracharya, para que ele não pudesse seguir em frente.
A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Ela teve tuberculose. Havia a crença de que se você morasse no topo de uma colina, você poderia ficar saudável. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. A penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Tirania significa que você não se preocupa com qualquer outra vida que não seja a sua. O que o solo lhe tem dado não é só comida. É de solo que é feito o nosso corpo. É de solo que é feita a nossa roupa. Tudo aqui é solo, não é? Tudo e qualquer coisa. Bem, este solo sujo também tem sido seu medicamento. O primeiro antibiótico, que chamamos de penicilina, provém de fungos do solo. Estima-se que o advento da penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Vem do solo. Streptomicina, sem o qual milhões teriam morrido de tuberculose. A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Quando meu pai tinha cerca de 4 anos de idade, ou pouco mais de 4 anos. Ela pegou tuberculose, uma família próspera, mas não existia tratamento. Assim, fizeram uma pequena casa para ela no topo de uma pequena colina, porque havia a crença de que se você vivesse no topo de uma colina e respirasse ar puro, você poderia ficar saudável. Então, levaram ela para lá, e ela ficou cada vez pior. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. Este era o processo normal nas gerações anteriores. Esta penicilina e streptomicina, juntas, poderiam ter salvo algo como 400 a 500 milhões de vidas numa geração. Tudo isto provém do solo. E há numerosas outras coisas. Por que abordar isto de forma separada? Tudo o que você conhece como vida, tudo o que você conhece como material que está utilizando é solo, sim ou não? Chegou o momento em que, se não abordarmos isso, poderá ser um problema para nós. Já não existe ou poderá neste momento, isto irá se descontrolar. Se não fizermos um esforço sério para dar a volta por cima dessa situação, isso vai nos prejudicar. A palavra yoga significa isso. A espiritualidade significa isso. Que a sua experiência de vida não se reduza aos limites do seu corpo. Se fosse assim para todo ser humano, como poderia você não perceber os terríveis gritos da Terra? A Terra está gritando. Sentei durante horas e dias nas florestas, não apenas estando cheio de vida, mas estando alto, intoxicado, embriagado com a vida. Porque a vida está zumbindo com grande exuberância. A maior parte da vida você não irá ver. Mas da mesma forma, se andarmos em várias outras partes do mundo, a Terra está gritando de dor. Não é algo inventado na sua mente, a vida está gritando. Um açougueiro que corta animais grandes, ele não ouve o grito do animal. Olá? Há muitas pessoas que matam outros seres humanos. Eles não ouvem os gritos e as dores dessas pessoas. Aqueles que estupram e assassinam, você acha que ouviram os gritos? E assim vai. Talvez o ouvido escute, mas não alcança lugar algum.
Então, um açougueiro que abate animais, ele não ouve o grito dos animais. Aquele que corta árvores e todo o resto, outras coisas vivas, ele não ouve. Da mesma forma, aquele que está ocupado destruindo a vida invisível, ele não ouve. Mas isso não significa que não esteja lá. Portanto, nos encontramos num momento crucial. Se você fizer as coisas certas nos próximos 10 a 15 anos, você terá a satisfação de ver algo significativo acontecer. Não acontecerá como fogos de artifício, vai acontecer silenciosamente. Acontecerá de forma muito silenciosa. É preciso compreender isso. Mesmo durante acontecimentos importantes, digamos que a luta pela liberdade da Índia esteja acontecendo, o pior tipo de exploração aconteceu ao país e ao povo. As pessoas eram tratadas como cães. Por todo lado em cartazes pela Índia, indianos e cães não são permitidos. A maioria dos lugares, restaurantes, clubes, todos os lugares importantes. E se você fosse a qualquer escritório, poderia ser qualquer um. Você podia ser rico, podia ser escolarizado. Mas se você quisesse se sentar em uma cadeira, precisava de uma autorização do governo para se sentar na cadeira, caso contrário tinha que se sentar no chão. Era necessário ter uma licença impressa. Caso contrário, não se podia sentar numa cadeira. Apesar de serem tratados tão mal, apenas 20% das pessoas, aproximadamente, lutaram pela liberdade. Outras 80%, seja como for, alguém está lutando. Você vai estar nesses 80%? Pergunto eu. Quando as coisas têm de ser feitas, é preciso se levantar e fazê-las. Em canarês há um ditado que diz: isso significa que se alguém está morto, há um cadáver que precisa ser transportado. Na Índia, você precisa sempre de 4 pessoas para carregar um cadáver. Isso é por respeito, no mínimo 4 pessoas devem transportar. Quando 4 pessoas estão carregando, tem sempre um cara que não quer levantar o peso, que simplesmente vai assim. Você é desse tipo? Por favor, não seja essa pessoa, porque você morrerá incompleto na sua vida. Não importa, peso extra é duro, mas é gratificante que você não seja o tipo que foge daquela coisa. Não seja isso. Como uma geração de pessoas, não devemos ser isso. Só assim poderemos ter o tipo de mundo em que queremos viver. Caso contrário, viveremos num mundo que é criado por tiranos de vários tipos. Não pensem que só Adolf Hitler, Mussolini e outra pessoa. Os tiranos estão por todo lado. Pode vir na forma da indústria, pode vir na forma do líder político, pode vir na forma de você mesmo, quem sabe? Tirania significa que você não se preocupa com nenhuma outra vida além da sua. Isso é tirania, não é? Olá? A tirania não significa que você seja um ditador num país. Não creio que a maioria de vocês tenha a capacidade de ser um ditador, não é fácil. Tirania significa simplesmente que você não se preocupa com nenhuma outra vida a não ser a sua. Isso é tirania. Eu quero que você não faça somente algo por estes 100 dias e faça este movimento acontecer, não é isso que estou pedindo. Eu lhe peço que se torne uma vida sensível, porque sem sensibilidade não há vida. É só isso. Ser humano significa muitas possibilidades. O mais alto nível de sensibilidade. Se não demonstrarmos isso, então a nossa humanidade é posta em questão. Isto não se trata do movimento Salve o Solo. Se a sua humanidade é colocada em questão, a sua espiritualidade será definitivamente um grande ponto de interrogação. Porque se você não tem sentimentos por nada, como é que isso vai funcionar? Só sinto por este. O que isso significa? Que os meus limites já estão definidos, não é? Os meus limites já estão definidos como um bloco de concreto, nada para além disso. Não se torne assim.
Esta é uma grande oportunidade para você se tornar um pouco mais consciente do que está neste momento. A Europa não estava indo nessa direção depois da Segunda Guerra Mundial, mas agora mais uma vez está indo nessa direção. Estamos todos curtindo isso. Quando realmente acontece, dizemos, estamos chocados, estamos chocados. Sem guerra, muita gente não consegue sobreviver. Se este e este não resolverem seus problemas, os problemas do mundo nunca irão desaparecer. O que eu considero, talvez até simbolicamente, como uma mensagem simbólica, que um dos mais férteis, talvez o solo mais fértil da Terra, está em um país que agora está em guerra, na Ucrânia. Então, o que podemos dizer sobre isso? Ou, com base nas minhas informações, o solo extremamente fértil da Ucrânia tem até 4 metros de solo negro, o solo mais fértil da Terra. Então, como nós, o que fazemos? Veja, a questão é essa. Quando nações do mundo inteiro, quase sem exceção, felizmente a Europa não estava indo nessa direção depois da Segunda Guerra Mundial, mas agora mais uma vez estão indo nessa direção. Quase todas as nações investiram uma enorme quantidade de dinheiro na construção e estocagem de armas, armamentos, bombas, mísseis, bombas inteligentes. Não sei como uma bomba pode ser inteligente, é a coisa mais estúpida a se fazer. É a coisa mais estúpida a se fazer. Veja, ao menos se eu brigar com você com uma espada, um pau ou algo assim, há algum prazer animalesco primitivo ligado a isso? 1000 pessoas estão sentadas aqui, você simplesmente joga uma bomba, todas elas morrem. Eu não sei o que há de inteligente nisso. Eu não consigo entender isso. Mas eles estão falando de bombas inteligentes, em que dizem que, à distância de 3 quilômetros no céu, eles podem jogar a bomba em sua casa pela janela? Eles estão muito orgulhosos disso? Então isto não é em uma nação, é no mundo inteiro, está bem? Então todos nós, como pessoas, estávamos todos pensando, todas essas bombas estão sendo guardadas para entretenimento, para exibição ou são obras de arte? O que você acha? Um dia serão usadas, sim ou não? Terão que ser usadas em algum lugar. A questão é em quem? A questão não é se serão usadas ou não, a questão é apenas onde e em quem, não é? Portanto, quando estão sendo estocadas, estamos todos de acordo com isso? Em todos os filmes, não existe um filme sem uma bomba, ou pelo menos uma cara quebrada. Estamos todos curtindo isso. Quando realmente acontece, dizemos, estamos chocados. Não funciona desse jeito a vida? É por isso que estou lhe falando sobre o solo. Você irá chorar depois do desastre? Ou será você a geração que reverterá o desastre? Essa é a única escolha que temos, porque esse é o nosso tempo no planeta. Como fazemos nossas vidas é nossa vida, não é? Sim. Então, as guerras são quase inevitáveis, porque economias são construídas com base na guerra. Sem guerra, muitas pessoas não podem sobreviver, a maior indústria do planeta é de armas e material bélico. Como não irão usá-las? Se eu estou fazendo armas e balas, e eu vendo para você, e você não atira nenhuma bala, eu fico decepcionado com você? Olá? Isso aconteceu, eu estava no Fórum Econômico Mundial. Na ocasião, a guerra sudanesa estava acontecendo. Você sabe, uma guerra terrível. Mais de 260 mil pessoas morreram, das quais 50% eram crianças com menos de 6 anos de idade. Você acredita? 130 mil crianças morreram em uma guerra? Então, naquela ocasião, algumas estrelas de cinema e outros foram lá e carregando uma criança africana é sempre um troféu.
Você carrega essa criança e tira fotos para publicidade, e tudo isso está acontecendo. E eles mostraram um vídeo onde todos esses combatentes, ou soldados, ou do que queira chamá-los, indo nessas caminhonetes, simplesmente atirando para o céu, ok? Eu disse, olhe, esses caras, se eu tiver uma briga com você, eu preciso pelo menos atirar em você. Se eu estiver atirando para o céu, isso significa que eu tenho um estoque abundante de balas, não é? Um estoque abundante. Do contrário, eu não estaria atirando nas nuvens. Se eu estou lutando uma guerra, quando atiro, quero que alguém morra? Sim ou não? Olá? Eu não vou atirar para o céu, mas eles estão atirando para o céu com armas automáticas continuamente. Eu disse, veja, alguém está fornecendo muitas balas para eles, certo? Do contrário, ninguém atiraria para o céu. Eu disse, existem 62 indústrias no mundo que fabricam balas desse calibre. Eu lhe dou os endereços. Você irá prendê-los? Não. Você irá para a zona de guerra e pegar uma criança e fazer drama? Tudo o que precisa fazer é, se você tirar as balas, uma vez que elas acabem, talvez eles golpeiem uns aos outros, mas não dá para matar tantos com espadas, pelo menos. Se você não pode transformar o ser humano, pelo menos devemos enfraquecê-lo, não é? Olá? Enfraquecê-lo? Sim, enfraquecer no sentido de arrancar suas presas, pelo menos. Se a transformação for possível, fantástico. Se não for possível, pelo menos o empoderamento deles deve ser diminuído, não é? Então, não temos a intenção de parar a guerra, sejamos claros sobre isso. Quando acontece conosco, ou quando acontece perto de nós, iremos chorar. Quando acontece em algum outro lugar, é drama. Essa atitude desumana para com a guerra e a matança e o sofrimento que as outras pessoas passam, nós devemos sair disso. Porque a maioria das coisas cruéis acontece não necessariamente por causa de intenções cruéis, simplesmente por apatia. Você dorme por toda a vida. Dormir é um crime? Olá? Dormir é um crime? Olá? Não, dormir é algo bom. Mas se você dormir por toda a vida, sua vida é um desastre. É isso que está acontecendo com o mundo, tanto em termos de solo quanto em termos de guerra. Isto é o que está acontecendo, nós dormimos enquanto passa. Depois da Segunda Guerra Mundial, formamos a Liga das Nações, fizemos as Nações Unidas. A ideia era, nunca mais essas guerras acontecerão, certo? Não só na Europa, mas para o mundo inteiro, nunca mais acontecerá. Mas, desde então, quantas guerras? Na verdade, se você olhar bem, não tivemos um dia sequer de trégua neste planeta depois da Segunda Guerra Mundial, sem pelo menos uma batalha acontecendo em algum lugar. Então, nós temos problemas. Temos problemas econômicos, temos problemas de propriedade, nós temos problemas, certo? Essa é a ideia de formar as Nações Unidas. Para que nós lutemos com nossas palavras para resolver nossos problemas, não estamos em uma terra do faz de conta em que não temos problemas, nós temos problemas. Nós realmente temos problemas, não é? Que dois grupos de pessoas acreditam que isso, aquilo é aquilo, lá. Mas esta é a ideia de se formar uma plataforma que resolveria os problemas. O que aconteceu? Nós a empurramos para o lado e fizemos o que queremos uns com os outros. Então, quando começou o século XXI, todos disseram, este é o século XXI, esta é a era da informação, da tecnologia, isso, aquilo, sem guerras. Diga-me, quantas guerras no século XXI? Quantas nações foram destruídas no século XXI? Muitas. Muitas. Muitas para 22 anos, não é? Então, como acordamos? Olhe, essas são coisas que não dá para você mudar de um dia para o outro, mas a primeira coisa é que, em seus corações, a sua raiva e seu ódio devem sumir. Eu tenho que lhe contar isso. Eu costumava ir a muitas conferências mundial da paz numa certa época. Durante 2 anos, 2 anos e meio, eu participei de várias conferências internacionais. Então eu vi,
Para muitas pessoas, essa vida de conferências por si só é uma profissão, elas estão vivendo disso. Eu sou o único idiota sentado ali pensando que estamos trabalhando para a paz mundial. Então, eu estava em uma conferência bem importante, 42 ganhadores do Prêmio Nobel estavam participando e alguns ex-chefes de Estado e tudo mais. Porque quando são chefes de Estado, eles fazem guerra. Depois que se aposentam, eles falam sobre paz. Esta tem sido a maneira do mundo. Então, eu estava ali e era o terceiro dia, já de tarde. Um ganhador do Nobel, em particular, era a sua vez de falar e depois disso eu iria falar. Então ele subiu e não havia... Esse palanque aqui é um pouco exposto. Lá era um palanque realmente grande, você sabe, aquela coisa de madeira. Então ele foi e ficou de pé atrás daquilo e abriu sua pasta. Ele olhou para baixo e não levantou mais sua cabeça. Ele leu 42 páginas. E eu estava sentado na fila da frente, tentando captar cada palavra. Eu estou observando cada página. 42 páginas ele virou. Então olhei em volta, o salão estava completamente pacífico. Porque todos, exceto os seguranças e alguns funcionários que estavam de pé, todos tinham caído no sono. Então eu pensei, isto é a paz mundial, com certeza. E aí era a minha vez de falar e eu disse, olha, nos últimos 3 dias eu ouvi tantos discursos bombásticos sobre gerar paz mundial, mas eu lhes pergunto sinceramente, quantos de vocês podem colocar a sua mão no coração e dizer que sua mente está em paz? Porque se sua mente não está em paz, se você não pode fazer sua mente ficar em paz, fazer o bendito mundo ficar em paz está fora de questão. Porque o que você está vendo no mundo é uma manifestação maior do que o que está acontecendo nas mentes humanas, não é? Se não existissem seres humanos no planeta, o mundo é pacífico, não é? Então eu perguntei por que na palestra da tarde todos uniformemente tinham caído no sono. Sabe, houve uma certa unanimidade nisso, exceto eu e o leitor. Ele não era um palestrante, era um leitor. Todos caíram no sono. Então eu perguntei o que aconteceu. Eles disseram, não, Sadhguru, ontem à noite foi festival da Bacardi. Ah, bebida de graça? Então todos ficaram em paz. Aquela foi a última Conferência Mundial da Paz que eu participei. Então, vamos fazer um pedido para que nossas mentes fiquem em paz, mundialmente. E acho que é tudo que Deus quer. Não, essa é a questão. Não podemos fazer com que a mente de todos fique em paz. Você pode fazer a sua ficar em paz, eu posso fazer a minha ficar em paz, ela pode fazer a dela ficar em paz. Esta é a única maneira de funcionar. Este é o problema. Falamos de um mundo, falamos de uma sociedade, falamos de uma humanidade. Não, tudo isso é só vocabulário. Existem apenas seres humanos. Se este e este não resolverem seus problemas, os problemas do mundo nunca irão desaparecer. Eles se manifestarão de diversas maneiras. As auras são de muitos tipos. Muitas coisas fantasiosas foram ditas sobre ela particularmente pela comunidade da nova era hoje. O que você chama de aura é algo ainda mais superficial do que a pele. Se você focar na superfície, você terá uma aura miserável. Toda substância no planeta tem um certo campo de energia ao seu redor. Ou o que você vê como substância no planeta é, na verdade, energia. É um fato científico que toda a existência é energia. Uma parte da energia se manifestou em um certo nível de reverberação
o que a torna numa forma física. Outra parte da energia não se manifesta em forma física, mas ainda assim tem uma forma. Portanto, aquela forma que ainda não é física, ou se recusa a se tornar física, mas ainda mantém uma forma, isso é uma aura. Ou isso está sendo chamado de aura. As auras são de muitos tipos. Uma pessoa pode passar de uma aura muito escura para uma aura pura e clara. Entre estas duas, há milhares de tonalidades. Essencialmente, o status físico, mental, emocional e energético de quem você é agora, de certa forma, é representado por sua aura, ou é visível através da aura. Muitas coisas fantasiosas foram ditas sobre ela particularmente pela comunidade da Nova Era hoje. Muito disso é ficção, mas há algo de substancial nisso. Não acho que você deva se preocupar com esse tipo de coisa. Não tente ver a aura das pessoas. A aura é a periferia da pessoa. Eu gostaria que você olhasse um pouco mais para o que há de mais profundo no ser, em vez de olhar para a superfície. A superfície é para os médicos, porque eles querem consertar alguma parte física que pode estar dando erro em alguém. A superfície não deve ser do interesse de um buscador espiritual. Ela é mais superficial do que a pele. O que você chama de aura é ainda mais superficial do que a pele, porque está ainda mais afastada. Portanto, pode dar certo. Se alguém tem o entendimento necessário, pode dar certo acesso à natureza da pessoa, mas você está olhando somente para a estrutura psicológica, emocional e física do ser humano. É melhor que as pessoas que estão no caminho espiritual ignorem a aura, a sua e a de todos, e se concentrem no âmago. Se você estiver focado no âmago, você terá uma aura maravilhosa. Se você se concentrar na superfície, você terá uma aura miserável. Portanto, não continue olhando para a aura dos outros nem para a sua própria. É hora de você olhar para o que há de mais profundo neste aqui e naquele. Se você olhar para o âmago deste, então naturalmente você verá o âmago de tudo, porque no âmago, isto e aquilo não existe. No âmago só existe este. Na superfície, isto e aquilo existe. Então, sabe, as pessoas dizem que a beleza é superficial. Sim, certo tipo de beleza é superficial. Você não gostaria de alguém com a pele arrancada? Se você visse alguém sem pele, você não pensaria que ele é lindo, mesmo que fosse a mesma pessoa? Dessa forma, sim. Mas a aura nem sequer está na superfície. Portanto, não vale a pena gastar tempo com ela. Se você se tornar consciente do âmago, talvez você possa visualizar a superfície, mas você tentar ver e ler a aura das pessoas, isso é uma coisa estúpida de se fazer.
Você vai desperdiçar sua vida tentando fazer tais coisas? Se você estiver consciente, se sua percepção for aprimorada, você poderá ver coisas. É bom ver as coisas que estão lá. Se você começa a ver coisas que não estão lá, isso é... Você está se graduando de um ashram para um hospício. Se muitos de vocês forem nessa direção, podemos transformar o ashram num hospício? Sim. Portanto, é muito importante. Queremos manter isto como um ashram. Você quer transformá-lo em um hospício? Não, nós queremos manter isso como um ashram. Portanto, por favor, se você quiser manter isto como um ashram, você deve estar focado no que há de mais profundo, não na superfície. Superfície demais significa que vamos transformar o lugar em um hospício. Todo tipo de maluco que acredita ser espiritual, existem muitos assim no planeta. Eles são o maior obstáculo para que outras pessoas busquem qualquer espiritualidade. Em razão do excesso de malucos como estes, pessoas de pensamento correto, que são um pouco mais sensatas, não querem ter nada a ver com a espiritualidade. Portanto, por favor, não transforme isto em um hospício. Se você precisar ir, nós o promoveremos, mas não transforme o lugar em um hospício. Uma mente bem estabelecida, uma mente que está em um estado de samyukti, é chamada de kalpavriksha. Se você organizar sua mente a um certo nível de organização, ela, por sua vez, organiza o sistema todo. Seu corpo, suas emoções, suas energias, tudo se organiza nessa direção. Uma vez que essas suas 4 dimensões, seu corpo físico, sua mente, suas emoções e as fundamentais energias de vida estiverem organizadas em uma direção, uma vez que você esteja assim, tudo que você deseja acontece sem mesmo levantar um dedo mindinho, na verdade. Auxiliar isso com a atividade ajudaria, mas, mesmo sem fazer qualquer atividade, você ainda pode manifestar o que você quer. Se você organizar essas 4 dimensões em uma direção e mantê-las inabaláveis nessa direção por um certo período de tempo, agora mesmo, o problema com sua mente é que a cada momento ela está mudando de direção. É como você querer viajar para algum lugar, e a cada 2 passos, se você continuar mudando de direção, a chance de você chegar ao destino é muito remota, a menos que isso aconteça por acaso. Portanto, organizar nossas mentes e, por sua vez, organizar o sistema inteiro e essas 4 dimensões básicas de quem você é nesse momento, em uma direção, se você fizer isso, você próprio é um kalpavriksha. Qualquer coisa que você deseja vai acontecer. Porém, agora mesmo, se você olhar para a sua vida, tudo o que você desejou até agora, se isso acontecesse, você estaria acabado. Tudo e todos que você desejou, se tudo isso aterrissasse em sua casa hoje, você conseguiria viver com isso? Uma vez que você esteja empoderado dessa forma, é muito importante que sua ação física, sua ação emocional, sua ação mental e sua ação energética sejam controladas e propriamente direcionadas. Se não for assim, nos tornamos destrutivos, autodestrutivos. No momento, esse é o nosso problema. A tecnologia, que supostamente deveria fazer nossa vida bonita e fácil, se tornou a fonte de todos os problemas. Assim, estamos destruindo a própria base da nossa vida, que é o planeta. Portanto, aquilo que deveria ser uma dádiva, estamos fazendo disso uma maldição. O que nos trouxe níveis incríveis de conforto e conveniência nos últimos 100 anos ou mais, também se tornou uma ameaça à nossa vida, simplesmente porque não estamos agindo conscientemente. Nós estamos em um estado de ação compulsiva. Então, organizar nossa mente, fundamentalmente, significa se mover de um estado de atividade compulsiva para um estado de atividade consciente. Você deve ter ouvido falar de pessoas que pedem por algo e, para além de todas as expectativas, isso se tornou real para elas. Geralmente, isso acontece com pessoas que têm fé.
Agora, vamos dizer que você quer construir uma casa. Se você começar a pensar, eu quero construir uma casa. Para construir uma casa, eu preciso de 5 milhões, mas eu tenho apenas 50 rúpias no meu bolso. Não é possível, não é possível, não é possível. No momento que você diz não é possível, você também está dizendo eu não quero isso. Portanto, em um nível, você está criando um desejo de que você quer algo. No outro nível, você está dizendo eu não quero isso. Então, nesse conflito, isso pode não acontecer. Alguém que tem alguma fé em um Deus, ou em um templo, ou no que for, que tem uma mente simples, a fé apenas funciona para aqueles que têm uma mente simples. Pessoas que pensam demais, para elas isso nunca funciona. Uma pessoa inocente, que tem uma fé simples, em seu Deus, em seu templo ou no que for, ela vai ao templo e diz, Shiva, eu quero uma casa, eu não sei como, você precisa fazer isso por mim. Agora, na mente dela não existem pensamentos negativos. Isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é possível, isso não é possível. Essas coisas são completamente removidas pelo simples ato de fé. Agora ele acredita que Shiva vai fazer isso por ele, que isso vai acontecer. Então Shiva vai vir e construir sua casa? Não, eu quero que você entenda. Deus não vai erguer um dedo mindinho por você. O que você chama de Deus é a fonte da criação. Como um criador, ele tem feito um trabalho fenomenal, não resta dúvida sobre isso. Você poderia pensar numa criação melhor do que essa? Está na imaginação de alguém pensar alguma coisa melhor do que o que existe agora? Portanto, como um criador, ele fez seu trabalho maravilhosamente bem. Porém, se você quer que a vida aconteça da maneira que você quer, porque nesse momento, o ponto crucial da sua felicidade e do seu bem-estar é esse. Se você está infeliz, a única e somente única razão pela qual você está infeliz é que a vida não está acontecendo da maneira que você acha que ela deveria acontecer. É apenas isso. Portanto, se a vida não está acontecendo da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está infeliz. Se a vida acontece da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está feliz. É tão simples quanto isso. Então, se a vida tem que acontecer da maneira que você acha que deveria acontecer, primeiro de tudo, como você pensa, com quanto foco você pensa, quanta estabilidade existe em seu pensamento e quanta reverberação existe no processo de pensamento, determinará se seu pensamento se tornará uma realidade ou se será apenas um pensamento vazio. Ou como não criar nenhum impedimento para o seu pensamento ao criar um processo de pensamento negativo. Essa possibilidade, algo é possível ou não é possível, está destruindo a humanidade. Estas mãos humanas podem fazer muitas coisas, além de comer e fazer trabalho físico. Elas são capazes de fazer muitas coisas. Se você trouxer o seu sistema energético a uma certa forma, ou a um certo nível de vibração e intensidade, então você saberá que as mãos são um grande instrumento. No yoga, nós falamos que o dedo anelar, daqui até aqui, você pode controlar o universo inteiro. Isso é tudo. Isso é como um mouse para o seu computador. Aqui, você pode ajustar o seu sistema da maneira que você desejar, se você souber o que fazer. Não fique esfregando ele. Não vai funcionar dessa forma. Se você souber o que fazer com isso, isso é como o mouse para o seu computador, você pode fazer o que quiser. Você pode ativar o seu sistema do jeito que quiser, apenas manipulando o dedo anelar. Então, as mãos são capazes de fazer muitas coisas, além de comer e fazer trabalho físico. Existe toda uma ciência ligada a isso. Isso seria muita coisa para explorar em uma situação como essa. Agora, apenas ao virar suas mãos, você está simplesmente mudando a maneira como respira. Não se trata apenas da sua respiração, o próprio jeito que as energias fundamentais funcionam, assim e assim, é muito diferente. Apenas assim e assim é muito diferente. As mãos são um instrumento desse tipo. Quantas vezes em um dia, inconscientemente,
Você está fazendo isso? Quem quer que peça alguma coisa a você? Você sabe, na Índia isso significa não? Você segue fazendo isso e você espera ter paz e ser alegre? A vida não funciona desse jeito. Se você fizer isso, você colocará suas energias em um turbilhão. Paz, paz, paz. Isso não vai acontecer, você irá apenas descansar em paz. É verdade. Ela não acontecerá. É como se você entrasse no seu carro, você não sabe o que são os pedais. Você apenas pisa em qualquer um deles sempre que tiver vontade, de acordo com o ritmo da música. Você sabe que tipo de motorista ruim você será? Por favor, veja, o seu bem-estar tem sido bem irregular, não é? Sim. O seu bem-estar tem sido bem irregular, não é? A sua paz, a sua felicidade, tudo seu é irregular. Simplesmente assim, a qualquer momento ele desaba, a qualquer momento ele volta a surgir. Agora, você pode usar estas mãos de tal forma que se você mover elas aqui, algo acontecerá em outra parte do mundo. Você pode fazer algo acontecer em outro lugar, totalmente em outro lugar. Onde você quiser, aponte o lugar. Porque estas mãos são os instrumentos para tudo. Isso é como o painel de controle para tudo. Então, ou você mantém esse como um pequeno ser humano, ou você amplia este para uma possibilidade tremenda. Seja como for, o painel de controle ainda está aqui. Então, de certa forma, para abrir seu corpo, para abrir esse mecanismo humano para muitas possibilidades, o dedo anelar é significativo. Se você quer que uma pessoa se abra para se tornar sua noiva ou noivo, então você coloca um anel no dedo dela, no dedo anelar, não é mesmo? De certa forma, as pessoas se abrem. De alguma forma, elas entenderam que se você fizer isso, certas coisas vão acontecer. Então, elas usaram esse dedo em particular, não em outro lugar. Claro, agora muitas pessoas da nova era estão colocando um anel no polegar. É uma coisa muito errada de se fazer. Você atrairá certos tipos de energia que não conseguirá lidar. E também estabiliza o sistema. Se você colocar um metal no dedo anelar, ele estabilizará o sistema. Existem muitas outras dimensões, mas de forma genérica, ele é como um controle remoto para abrir as dimensões do seu próprio corpo. Sem abrir isto, não existe cosmos. Sem abrir seus olhos, não existe mundo, não é? Se os seus olhos estivessem sempre fechados, não existiria mundo para você. Então, da mesma forma, sem abrir o seu sistema, não há cosmos para você. Portanto, o dedo anelar não é realmente sobre o cosmos, é sobre esse sistema, o sistema humano, o mecanismo humano. Se você abrir este, então haverá um cosmos. O cosmos sempre esteve aí, é só que você não se abriu para ele. O dedo anelar, se você souber como usá-lo, o que levará a uma certa quantidade de o que quer que seja, não faça isso nas meditações, não sente assim, isso vai dissipar suas energias de muitas maneiras diferentes. É melhor usar o Yoga Mudra ou as mãos abertas. Não use o dedo anelar, porque isso requer uma forma completamente diferente de instrução e treinamento. Função e treinamento, 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 função. Se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, então o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, você naturalmente notará comida vegetariana ou à base de plantas. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Ela me mantém ativo por 24 horas. Então, você poderia me explicar por que tantas pessoas na Índia são vegetarianas e a importância dos alimentos e frutas na sua vida cotidiana em geral?
Neste momento, aproximadamente 38% da população da Índia é puramente vegetariana. Você sabe, tradicionalmente é assim. Digamos que há cerca de 50 anos, quase 60% eram vegetarianos. No entanto, os médicos com formação ocidental têm dito às pessoas: se você não comer carne, você não obterá nutrientes, você tem que comer um pouco de carne. Então, por causa disso, um pouco de carne foi introduzido, porém, apesar disso, na Índia, o consumo de carne não é como no Ocidente. É apenas um acompanhamento, mesmo para as pessoas que não são vegetarianas, é somente um acompanhamento. Mas o porquê do vegetarianismo é: veja, se a sua sobrevivência está ameaçada, toda a sua vida se resume à sobrevivência. Uma vez que a sobrevivência está assegurada, agora você se pergunta qual é o sentido de tudo isso. Porque quando a sua sobrevivência está em risco, a impressão é de que quando a sua sobrevivência estiver assegurada, tudo vai ficar ótimo. Mas uma vez que a sobrevivência está assegurada, você se dá conta de que isso não é verdade? A sua vida anseia por algo mais. Então a sobrevivência era muito simples e fácil, a terra era rica, as pessoas sobreviviam bem. Por causa disso, elas começaram a olhar para dentro de si mesmas e começaram a desenvolver várias coisas. E uma coisa importante era que quase 70% da população do país sempre foi ativamente espiritual. Voltar-se para o interior era uma parte importante da vida. Por causa disso, quando elas se voltavam para dentro de si mesmas, elas percebiam que o que elas comiam importava. Se você somente quer ser todo musculoso, então você pode comer muita carne e apenas desenvolver músculos e brigar uns com os outros. Mas se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, como ser capaz de perceber as coisas além do que é considerado como a percepção normal, então, o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Assim, aquilo que atravessa o sistema com a mínima quantidade de resistência, com a mínima quantidade de, você sabe, esforço no corpo. Para dar uma perspectiva a isto, permita-me colocar desta forma. Veja, se você come carne crua, por exemplo, no sistema humano, comparado com animais carnívoros, em todos os animais carnívoros, o comprimento do tubo digestivo é apenas 3 vezes o comprimento de seu corpo, aproximadamente. Em todos os herbívoros, o comprimento do tubo digestivo é de 5 a 6 vezes o comprimento do corpo. Assim, em um ser humano, ele pode ter 7, 8 ou 9 metros, o que é quase 5 ou 6 vezes o comprimento de nosso corpo. Neste tipo de tubo digestivo, se você colocar carne, ela irá passar de forma muito lenta. A carne crua levaria aproximadamente de 70 a 72 horas para atravessar o sistema. Se você colocar carne cozida, levará de 50 a 52 horas para atravessar o sistema. Se você colocar refeições com vegetais cozidos, levarão algo entre 24 horas a 30 horas. Se você colocar vegetais crus no sistema, levarão de 12 a 15 horas. Se você colocar frutas no sistema, levarão de 1h30 a 3 horas para atravessar o sistema. Então, nós começamos a reconhecer qual é o alimento que passa pelo corpo com a menor quantidade de resíduos, menor quantidade de impurezas, e atravessa o sistema muito rapidamente. Porque, em yoga, isto é uma coisa importante, todos nós fazemos isto até hoje. Se nós comemos qualquer coisa, dentro de 2h30, nós devemos estar com fome ou o estômago deve estar vazio. No entanto, nós não comemos, o estômago está vazio, mas nós temos energia, por isso nós não comemos. Então, geralmente, aqui no Yoga Center, todos comem somente 2 refeições, uma às 10 horas da manhã, 7 horas da noite, só isso. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Se eu estiver viajando, pode ser que seja um pouco diferente, mas do contrário, geralmente se estou em casa, eu como apenas uma refeição. Isso é pela manhã ou à noite? Só por curiosidade. Geralmente, para mim, é entre 4h35 da tarde. Isto me manterá ativo por 24 horas inteiras. Não é nenhuma regra. É só isso, essa é a necessidade. Portanto, suponha que haja muita atividade física em um determinado dia, então você pode comer um pouco no café da manhã, ou comer uma fruta, ou algo assim. A alimentação não deve ser transformada numa filosofia ou numa espécie de processo religioso. O alimento é a exigência do corpo. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, o corpo fica mais à vontade, você naturalmente notará que com comida vegetariana ou à base de plantas, o corpo fica mais confortável
estável e à vontade? Ele fica flexível, ele fica à vontade? Ele tem menos para ser processado diariamente? Então, naturalmente, aqueles que observaram a natureza de seus próprios corpos, naturalmente se tornaram vegetarianos. Quando a sobrevivência era o problema, caçar e comer o que se matava era um processo natural. Mas uma vez que as sociedades se estabeleceram, elas puderam cultivar o que quisessem. À medida em que elas se observaram mais e mais, e a vida deixou de ser uma questão de sobrevivência, ao contrário, passou a ser sobre o aprimoramento da própria vida para níveis mais elevados de percepção e experiência. Então, tornar-se vegetariano naturalmente será, é um processo natural. Isso está destinado a acontecer em todos os lugares. Senhor, eu sou um cético. Senhor, você falou sobre esse fato, que deveríamos aprimorar a nossa competência. Como você inicia esse processo? O ITI é um começo. Então, sobre o que você é cético? Você não acredita que a competência funcionará nesse mundo, é isso? A corrupção também é um certo tipo de competência, afinal. Isso era para ser uma piada. Isso era para ser uma piada. Ok. Isso era para ser uma piada. Então, agora, como posso aprimorar a minha competência? Veja, digamos que você queira correr em um campo. Digamos que você queira correr uma corrida, que você queira correr 100 metros. Não é na corrida que você tem que trabalhar nesse momento. Você tem que trabalhar em suas pernas, pulmões e músculos e tudo mais, não é? Então, se você quiser se tornar um grande engenheiro, sim, definitivamente um instituto como esse é crucial em um nível. Mas muitas pessoas podem ter vindo e ido embora, nem todas elas se tornaram grandes engenheiros. Embora eles possam ter produzido centenas de grandes engenheiros, ainda nem todos eles se tornarão, simplesmente por causa de suas próprias atitudes e competência e tudo mais. Então, o que quer que o Instituto possa fazer por você, ele está fazendo. Uma das principais coisas que você precisa fazer é aprimorar as suas próprias capacidades físicas e mentais. Porque se você quer ser um bom engenheiro, você precisa de um cérebro que trabalhe. Apenas ter um diploma de engenharia pode ser um passaporte para o emprego, mas não é um passaporte para o sucesso, não é? Portanto, para ter um cérebro que trabalhe, o qual o diploma de engenharia não congelará, geralmente muitos diplomas, quando as pessoas adquirem diplomas, elas congelam seus cérebros. Elas acham que agora terminaram de usá-lo e podem descansar pelo resto de suas vidas. Não é assim. Isso é só para aprimorar a sua capacidade. Esse é apenas um esforço organizado. Uma escola, uma faculdade, um instituto é apenas um esforço organizado nesse sentido. Porque cada indivíduo não pode fazê-lo para si mesmo. É por isso de uma instituição. Caso contrário, uma instituição não tem outro propósito. Ela está aqui apenas para organizar essa possibilidade de você se esforçar para ter uma certa competência. Mas isso é uma aplicação em massa. Mas como indivíduo, o mais importante é você como ser humano esteja funcionando no nível máximo. Se isso tem que acontecer, existem outras dimensões que é preciso explorar. Infelizmente, embora essas ciências e tecnologias para o bem-estar interior tenham sido a base dessa cultura há milhares de anos, hoje estamos, em grande parte, perdendo elas por várias razões. Porque queremos imitar outra pessoa. Não queremos imitar o nosso avô Topiwala mais. Nós queremos imitar o vendedor de chapéu de outro país. Por isso, estamos perdendo essas coisas, mas não deveríamos. Temos que trazer isso de volta em nossas vidas. Isso faz parte da maneira como a própria cultura é estruturada, que é tudo sobre o ser humano. Veja, essa é a única cultura que se fala
que mesmo uma pessoa analfabeta nessa cultura está ciente de que você pode realmente evoluir para outra dimensão da existência. Mesmo que eu vá a uma vila e converse com um camponês analfabeto, que não leu nada, que não sabe de nada, que nunca ouviu nada disso, mesmo para ele, se eu for, ele não me pedirá, me dê um cavalo de ouro ou algo assim. Ele dirá, Enaku Mukti Venum Swami. Ele está dizendo que quer a libertação suprema. De onde é que esse sujeito tirou isso? Em nenhum outro lugar do planeta isso é possível. Em nenhum outro lugar desse planeta é possível que uma pessoa analfabeta esteja pensando que ele pode quebrar a sua dimensão atual da existência e ir para outro lugar, qualquer que seja esse lugar. Então, isso foi criado em nossa cultura tão profundamente, não devemos perder isso. Não foi apenas uma ideia. Há tecnologias para se tornar livre. Se você se tornar livre do processo do seu corpo e do processo da sua mente, se você puder sentar-se fora deles e trabalhá-los, você os trabalhará de maneira brilhante, entende? Você será capaz de usar esse corpo e usar essa mente somente quando você for capaz de não os tratar como eu mesmo. Estes são instrumentos poderosos na sua vida. Esses instrumentos podem ser utilizados da forma que você quiser, apenas quando você tem um acesso externo a ele. No momento, você é um computador fenomenal, mas não sabe onde está o teclado. Quando você não consegue pensar, você coça esse ponto, não é onde ele está. Você vê as pessoas, quando elas não conseguem pensar, elas coçam aqui. Não funciona assim. Existem passos apropriados que uma pessoa pode tomar. Eles podem ser oferecidos aqui se todos estiverem dispostos a isso. A realização espiritual não é uma conquista, não é um feito, é apenas realização espiritual, isto é, algo que sempre esteve aqui, mas você só conseguiu enxergar agora. É a coisa mais óbvia, mas agora o problema é todos os instrumentos de percepção que você tem estão voltados para o exterior, mas o local da sua experiência é dentro de você. Quando eu digo a palavra vida, talvez você pense na sua profissão, na sua família, no seu carro, na sua casa. Não, tudo isso são acessórios. Isto aqui é vida, não é mesmo? Para tudo que acontece dentro de você, em vez de consertar isto aqui, você está tentando consertar tudo à sua volta. Foi um prazer ouvir você, inacreditável. Mas a minha pergunta é, o que eu posso fazer para adquirir a sua clareza? Para falar bem a verdade, sendo muito franca, pouquíssimas pessoas, sabe, são como você. Eu tenho certeza que você já ouviu isso antes. Portanto, o que faz você ser tão seguro de si e tão sincero, honesto, verdadeiro, com essa clareza de expressão? O problema com o ser humano neste exato momento é esse. Nós criamos um mundo, criamos sistemas educacionais que nos fazem acreditar que os seres humanos são essencialmente errados, ou que a criação está errada, ou a fonte da criação ou o Criador estão errados, e você vai consertar isso. Isso é uma ideia distorcida. Em vez de prestar atenção na vida, estamos criando filosofias e mais filosofias. Filosofias são explicações fantásticas para o que não se pode explicar. Se você quiser conhecer a vida, você deve prestar atenção na vida, não é? Agora, você concorda comigo, senhora, que este mecanismo humano é a máquina mais sofisticada do planeta? Você concorda comigo? Você é médica? Sim. Sim. Então, isto aqui é uma máquina muito complexa, isto aqui é o supercomputador, certo? Eu lhe pergunto, você se deu ao trabalho de ler o manual do usuário?
Se você entendesse como isto aqui funciona, você saberia como usá-lo? Mesmo se você pegar algo simples como um celular, quanto mais você sabe sobre ele, melhor você vai utilizá-lo, não é mesmo? Você certamente, vindo da Índia, você certamente foi bombardeada com essas coisas de realização espiritual, de autorrealização. Vou colocar em termos muito simples. O que autorrealização significa é, antes de tudo, o que a palavra realização espiritual significa? Realização espiritual não é uma conquista, não é um feito, é apenas realização espiritual. Isto é, algo que sempre esteve aqui, mas você só conseguiu enxergar agora. Isso quer dizer que você foi estúpido a vida inteira. Só agora você viu isso. Você não inventou algo novo. Você não escalou uma montanha. Não, você apenas viu a coisa mais óbvia que sempre esteve aqui. Você se deu conta disso. Então, realização espiritual significa, você se deu conta do quão tolo você foi, tudo estava bem aqui na sua frente e você não tinha percebido. Então, existem várias formas, claro, a maioria de vocês sendo de origem indiana, eu não li isso, preciso admitir que nunca li o Gita, pois isso nunca me ocorreu. Desculpem, sei que isso é um choque, mas você sabe, vivendo na Índia, essas coisas estão sempre flutuando pelo ar e a gente sabe muitas partes dele, mas nunca o estudei em nenhum sentido. Então, em dado momento, quando Arjuna perguntou qual é a natureza dessa verdade de que você está falando, onde ela está, e Krishna riu e disse, a maior verdade sobre sua vida é a ponta do seu nariz. Agora, há muitas escolas de yoga que focam intensamente na ponta do nariz. Por favor, tente fazer isso por 2 minutos, você vai ficar com dor de cabeça. Você não se iluminará. Mas o importante é que todos os chakras estejam ligados, significa que você pode simplesmente transmitir o que quiser. O problema é sempre de receptividade. No passado, eu venho falando isso, eu tenho iniciado mais pessoas na meditação, aqueles que eu nunca conheci e vi, do que pessoas com quem eu sento e conduzo programas. Nós conduzimos programas no máximo para alguns milhões de pessoas, mas iniciamos muito mais pessoas. Eles são meditativos, mas muitos tolos não sabem que podem meditar. Quando se sentam, não para meditar, eles sequer sabem que devem meditar. Se eles se sentam em algum lugar, suas experiências, sobretudo, são muito melhores do que a de outros, mas muitos deles ainda não têm o cérebro para entender que estão naturalmente se tornando meditativos, sem nenhum esforço. Alguns têm, e eles se sentam, outros não se sentam, mas sua experiência de vida é muito melhor, porque são de natureza meditativa, porque foram iniciados diretamente. Então, nós podemos transmitir isso a qualquer pessoa. Receptividade é o problema. Para gerar receptividade, há muito trabalho a fazer. Então, você pode sentar aqui e, digamos que você administra uma estação de rádio. Você pode transmitir no ar com muita facilidade, mas se ninguém tem um rádio, qual é a utilidade? Digamos que você começou a transmitir a partir de uma estação de rádio antes de Marconi existir. E ninguém tem um rádio, mas você está transmitindo e transmitindo. Que importância isso tem? Nada acontece, não é? Então, isso está sempre aí. Existe algum impacto da transmissão sobre as pessoas, mesmo que não haja receptividade, mas não é. Isso não se traduz em outras dimensões, porque não há receptividade. É mais fácil transmitir para as rochas do que para os seres humanos. Não estou tentando elogiar rochas e insultar você.
Mas é mais fácil transmitir para as rochas, porque certos tipos de rochas têm a integridade física necessária. Mas elas não têm um cérebro. Elas não se pensam a partir das coisas. Veja, o problema com o ser humano é que, em grande parte, ele tem se pensado fora de muitas capacidades naturais que ele já possuía. As pessoas não estão se pensando fora de sua alegria? Não pensam? Como elas eram quando eram crianças? Não estão se pensando fora de sua alegria, amor e coisas naturais que tinham? Então, os seres humanos estão se pensando fora. Por causa disso, o que quer que você dê a eles, eles podem se pensar fora disso. Hoje você lhes ensina algo. Bem, você já viu muitos de vocês. Eles vêm para o Bhava Spandana e nós os explodimos. É realmente um impacto? Todo mundo fica impactado, fantástico e jorrando êxtase. Mas, depois de 6 meses, eles vão pensar a si mesmos fora disso. Portanto, nem todo mundo sabe como usar seu pensamento de maneira construtiva. Em grande parte, eles estão pensando a si mesmos fora de seu bem-estar. Eles estavam muito bem quando eram crianças. Eles pensaram a si mesmos fora. Portanto, o pensamento nem sempre funciona para o benefício humano. A maioria das pessoas não sabe como usá-lo para o seu bem-estar. Em grande parte, as pessoas estão usando isso para trabalhar contra si mesmas. Se você ativar o sistema de energia para sua máxima possibilidade, a transmissão é natural. Você nem precisa percorrer o caminho todo. Se você ativar 63, você já poderá transmitir muito poderosamente. Esse é o simbolismo do Tamil. A cultura Tamil é baseada em 63 Nainmars. Eles os chamam de 63 sábios que vieram e que transformaram a cultura Tamil de forma grandiosa. Eles trouxeram a espiritualidade para a vida de todos. Isso é, uma coisa são aquelas 63 pessoas. Talvez houvesse mais pessoas, mas por uma questão de simbolismo, eles deixaram de lado essas pessoas e mencionaram apenas 63. Em qualquer templo que você vá, você verá bem pequenas imagens de 63 pessoas, porque se você tiver 63 chakras ativos, podemos dizer que você é um sábio, começando a ser um sábio iniciante. Se você tem 84, você ultrapassou muitos limites, que normalmente as pessoas pensam que você é super-humano. Se você atingir 108, isso significa que você está completamente lá. 114 estão completamente ativos, significa que você e ele serão os mesmos, sem diferença. Se você se tornar receptivo, eu não tenho que vir aqui e explicar as coisas para você. Alguém não precisa lhe ensinar como se curvar, o que fazer, nada. Você saberá tudo sobre o mecanismo humano, tudo. Desde a sua origem até o seu fim. Eu só quero saber como alguém pode ser capaz de identificar o seu potencial, o talento próprio e em que focar. Atualmente, nesta sociedade, especialmente na Índia de Baixo, mas eu acho que, particularmente no sul da Índia, desde a infância, a situação dos pais, na maioria das casas, existem exceções, mas na maioria das casas, a situação dos pais e a situação social são tais que as pessoas estão constantemente fazendo o filho pensar em termos de que tipo de atividade o faria sobreviver melhor, que tipo de atividade lhe traria um bom emprego, que tipo de atividade lhe traria um bom dinheiro. Eles estão apenas pensando nestes termos. Quando você orienta uma criança assim, desde pequeno, qualquer que seja o talento inato que ele tenha, talvez haja um Picasso na sua casa. Mas agora você o transforma num médico. Você sabe, ele apenas vai borrar as pessoas com sangue. Simplesmente porque desde a infância nunca lhe foi permitido pensar além da sobrevivência.
Se você está realmente interessado, se você tem filhos, é muito importante permitir que eles apenas se desenvolvam. Não tenha pressa de que eles encontrem um emprego, que façam alguma coisa. Veja, não é necessário todo mundo, quando tem 25 anos, tem que ter um emprego, tem que estar indo em frente, tem que ser casado, tem que ter filhos. Não é necessário. Pessoas diferentes amadurecerão em momentos diferentes. Se elas encontrarem um emprego no momento certo, se necessário, se elas se casarem no momento certo, ou se forem além disso, de qualquer maneira, de acordo com as suas tendências naturais, elas definitivamente evoluirão para se tornarem seres humanos mais completos. Você pode se tornar um engenheiro, ou um médico, ou o que for, mas ser um ser humano bastante perturbado, que não encontra expressão para nada dentro de si mesmo. Não, talvez você pudesse ser um bom carpinteiro, mas agora você é um médico. Você pode imaginar nossa aflição. E não há nada de errado em ser um bom carpinteiro. Você pode se tornar um grande carpinteiro, não é? Mas tal opção simplesmente não existe. Você tem que se tornar um médico. Se você não conseguir, você tem que se tornar engenheiro. Agora, é claro, de software. É assim que eles fazem, não é? Tentam ir para a faculdade de medicina. Não conseguem? Faculdade de engenharia. Onde está a relação? Se você não consegue um lugar na faculdade de medicina, vá para a faculdade de Ayurveda, de veterinária. Ou pelo menos se torne um curandeiro. Mas, se você não se torna um médico, você pula para a engenharia. Qual é o sentido? Isso significa que você só está interessado em provar algo para alguém. Você não está interessado em tornar a sua vida bonita, não é? Qual é o trabalho mais bem pago? Se deveriam estar fazendo outra coisa? É isso que eu estou dizendo, sobrevivência. Apenas sobrevivência. Veja. Todo ser humano tem inteligência e forças necessárias para sobreviver no mundo. Talvez não como uma outra pessoa, mas a sua própria maneira. Mas se ele está fazendo algo que lhe interessa, se ele está criando algo que ele gosta de forma natural, então, se ele faz isso nessa escala ou naquela escala, de qualquer maneira, ele será feliz. Sim. Agora, você está fazendo algo para o qual você não tem tendência natural, simplesmente porque socialmente você foi orientado para essa direção. Agora há uma sensação de frustração em relação ao trabalho que você está fazendo. Você continua, claro, porque você investiu 5, 10 anos na sua educação, então você não pode voltar atrás. Você continua se forçando, não é? É desnecessário orientar a sociedade dessa maneira. Agora, a cada 10 anos, a sociedade está mudando de ideia sobre qual é a melhor educação. Agora existem muitos médicos, ninguém os quer em nenhum lugar. Sim? Agora as pessoas estão pensando em outra coisa, eles pensam software, software. Metade das pessoas foram mandadas de volta de outros países. Agora eles estão desesperadamente buscando qual é o caminho. Eu sei que a sobrevivência é importante. Com a nossa superpopulação e a concorrência que temos aqui, a sobrevivência é importante. Mas ainda assim, deixando pelo menos 50% de sua vida em aberto para ver o que você poderia fazer. É uma coisa boa de se fazer para os filhos, porque eles vão ter vidas mais completas. Eu sei que muitas pessoas podem não ter os meios para fazer isso. Há muitas dificuldades, não é tão fácil como se diz. Todos esses problemas estão aí. Mas ainda vale a pena fazer um esforço para criar uma próxima geração que seja um pouco mais harmoniosa consigo mesma, não é? Qualquer que seja o esforço exigido, ainda vale a pena, não é?